Olá, o presente trabalho se trata de uma apresentação sobre a cromatografia gasosa. Meu nome é Rafael Carvalho, vou apresentar junto a Micaele Magalhães e o nosso professor Yuri de Freitas. Vamos então a uma breve introdução sobre a técnica. Bom, o que é a cromatografia gasosa? A cromatografia gasosa se trata de uma técnica para separação e análise de mistura de substâncias voláteis. E qual que é a importância dessa técnica na química? Bom, é uma técnica muito importante, pois nos permite separar e identificar substâncias com altíssima precisão, mesmo em amostras de misturas complexas. Ela é fundamental tanto em pesquisas científicas quanto na indústria, e pode ser aplicada em diversas áreas, como farmacêutica, alimentícia, petroquímica e ambiental. Sem a técnica, muitas análises importantes seriam inviáveis, poderiam ser mais demoradas e menos confiáveis do que são atualmente. Bom, a história da cromatografia em geral começou no século XX, com o cientista russo Mikhail Semyonovich, que utilizou a técnica para separar pigmentos de folhas, quando ele estudava a clorofila. Já a cromatografia gasosa, propriamente dita, só foi desenvolvida décadas depois, na década de 1950. Ela foi desenvolvida pelos cientistas britânicos Asher Martin e Anthony James. Eles foram os primeiros a substituir a fase móvel líquida por um gás, criando assim o primeiro cromatógrafo gasoso. Isso revolucionou a análise de compostos orgânicos voláteis, permitindo separações mais rápidas, sensíveis e eficazes. Bom, e como toda técnica, né, ela tem suas vantagens e desvantagens. Podemos citar aqui alguns exemplos, começando com as vantagens. A primeira é sua alta resolução e sensibilidade, o que permite detectar compostos em quantidades muito pequenas. O segundo é a sua rápida análise, pois o tempo de separação e identificação geralmente é curto, o que é muito bom para rotinas laboratoriais, né? O seu amplo uso em diferentes áreas, né? Ela é aplicável em diferentes áreas. Agora, quanto às desvantagens, a primeira é que ela é limitada a compostos voláteis, ou seja, apenas substâncias que vaporizam podem ser analisadas. Requer um preparo cuidadoso da amostra, pois qualquer contaminação pode comprometer os resultados, e ela apresenta um custo elevado de equipamentos e manutenção. Então, como funciona uma cromatografia gasosa? A gente tem a fase móvel, que normalmente não, é um gás inerte, normalmente constituído de nitrogênio e hidrogênio, e ele é responsável por carregar a amostra pelo sistema. A gente tem a fase estacionária, que é uma coluna onde vai acontecer a separação dos compostos. A gente tem a injeção da amostra, ou seja, a amostra é injetada, vaporizada, e aí esse gás vai arrastar essa amostra pelo sistema, onde a gente vai ter uma interação com com a fase móvel ou com a fase estacionária. Essa interação vai demorar um tempo, ou seja, se o composto tiver mais afinidade com a fase móvel, com a fase estacionária, ele vai demorar mais tempo para ser arrastado, e isso tudo é detectado por um software. Aqui a gente tem um esqueminha de como isso funciona. Então, ali onde tem essa espécie de seringa é onde a amostra é injetada, ela vai correr pelo sistema e vai demorar mais ou menos tempo para ser arrastada por esse gás e para conseguir ser detectada pelo software. A GCL tem inúmeras aplicações atualmente, então aqui a gente trouxe alguns exemplos de aplicações na área biológica, na área de superfícies, ou né, nessa área de síntese, e até na área de estruturas moleculares. Então, assim, o campo de aplicação da GC hoje em dia, ele é extremamente amplo. Mas aqui a gente trouxe dois exemplos principais, que é a GC aplicada, GC ou CG, aplicada na indústria de perfumes e na indústria de análise de óleos. O primeiro exemplo que a gente tem é a análise da composição de fragrâncias, com o objetivo da gente ter um controle de qualidade, da gente averiguar se a composição daquela fragrância é autêntica, né, a partir do composto que a gente vai conseguir observar ou extrair ali daquela cromatografia, e até mesmo para a gente estudar melhor cada composto e poder replicar essa questão sensorial mesmo, né? Às vezes
é uma substância com grande demanda pelo público e eles conseguem estudar para conseguir replicar isso melhor depois. Outro exemplo que a gente trouxe é a análise da presença de combustíveis em óleo, e isso é interessante porque a gente consegue evitar um desgaste, trazer uma manutenção preditiva e até diagnosticar falhas no combustível, né? Isso a gente faz através da cromatografia gasosa pela diluição de combustível. Então, isso pode indicar para a gente se a gente tem um óleo lubrificante de uma máquina e ele está muito contaminado com combustível, pode ter ali um vazamento, ou seja, já é um indicativo para a gente e é mais uma área onde a gente consegue usar a cromatografia gasosa. Aqui são as referências que a gente buscou, né, onde a gente se baseou para fazer essa apresentação. E nós agradecemos pela atenção.